Irmãos, então hoje nós estaremos iniciando nosso estudo sobre Malaquias. Hoje estaremos abordando o capítulo 1 de Malaquias. Eu vou pedir então para o irmão Fernando estar lendo para a gente então Malaquias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. 14. Yeah. Assim diz a palavra do Senhor. Desde a palavra do Senhor contra Israel, por Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que tens amado. Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E eu dei a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade. E povo contra quem o Senhor está irado para. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em quem nós temos desprezado o teu nome. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isto não é mau? E quando oferecereis o coxo ao enfermo, isto não é mau? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acendem em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios e o meu nome, e em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é impura e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui que canseira. E lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é temível entre os gentios. Amém. Amém, meus queridos. Só para os que entraram depois da leitura, tá? A gente está abordando hoje o capítulo 1 de Malaquias, tá? Então, Malaquias, capítulo 1. Tá, então nós vemos aqui, já deu para ter uma ideia aqui, a gente lendo o texto, do Deus grandioso, né, que não aceita qualquer coisa, e de um povo teimoso aqui que a gente vê, né, e a gente vê a profecia de Malaquias aqui, que foram proferidas em um tempo também de muito desânimo da parte do povo de Deus. Fazia aqui, no caso, cerca de 100 anos que os judeus tinham voltado ali, regressado do cativeiro, e Deus havia mandado o povo de Israel para o exílio, né, por volta de 600 ou 500 anos ali antes de Cristo, por causa da idolatria e falta de arrependimento. Lembrando que após o exílio, nem todo o povo voltou para Israel, mas muitos ficaram ali na Mesopotâmia, outros foram para o Egito, então nem todos voltaram para Israel. E com o regresso do exílio, os judeus ali eles pensavam ter chegado o tempo do cumprimento ali das grandes promessas
que os profetas de Israel haviam feito ali, né, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, profetizaram um tempo maravilhoso para o povo de Deus após a restauração. E o povo acreditava que aquele tempo seria o tempo onde essas promessas se cumpririam, no caso, né? E apesar do templo ali ter sido reconstruído em 516 a.C., o sistema de culto ali foi restaurado de maneira, vamos dizer, digna, né, por Esdras em 457 a.C., e o muro também, e o muro da cidade foi reconstruído ali por Neemias em 44 a.C., mas ali os bons tempos tinham ficado para trás. O tempo dos milagres tinham passado com Elias e Eliseu. O cativeiro babilônico era apenas uma amarga lembrança dos antepassados. As reformas feitas por Neemias já estavam caindo ali no esquecimento do povo. E a rotina das cerimônias religiosas eram mantidas, mas sem entusiasmo. Era um tempo de apatia, né, e sonolência espiritual. Na verdade, tanto a liderança quanto o povo estavam vivendo e cultuando a Deus com uma total indiferença. Então, esse era o contexto que estava aqui da época de Malaquias, né? 100 anos ali se passaram, então, desde a volta do exílio, né? E as coisas não estavam mais acontecendo, as coisas não estavam acontecendo conforme eles esperavam, né? Conforme a expectativa deles. Promessas tinham sido feitas, mas a realidade não estava de acordo com elas. Deus havia prometido renovar a aliança com seu povo, mas para eles tudo continuava ali como antes. Os profetas haviam mencionado um período de paz, mas eles ainda estavam cercados pelos seus inimigos. Os sacerdotes, então, que nós vemos, estavam desanimados e tornaram-se descuidados e indiferentes para com a função no templo. A moral, né, mostrava-se frouxa ali e havia frequentes contatos comprometedores ali do povo judeu com os pagães, né, dos povos vizinhos. E Ezequiel falou, né, da construção de um templo glorioso. E todavia o templo o que foi construído no caso era menor e menos glorioso, né, para eles do que o templo que era de Salomão. Aquela nova era de um reino messiânico de paz ali que os profetas tanto haviam falado, parecia estar muito distantes ali para eles, estavam passando ali, no caso, por grandes necessidades, né? Eram oprimidos, pagavam impostos pesados, enfrentavam seca, escassez, das coisas básicas. E, novamente, era tempo de esperar pelo cumprimento das promessas antigas. E diante disso tudo, o povo começou a desanimar, né? Desanimaram, o amor pelas coisas de Deus foi pouco a pouco ali diminuindo, e o povo começou a se dispersar ali em busca dos seus próprios interesses. E algo que foi bastante, né, que afeta nesse contexto, que a gente vê que é bem relevante, é a forma como eles estavam cultuando a Deus. O culto a Deus foi bastante ali afetado. Os sacerdotes que eram responsáveis ali pelo culto deixaram ali de fazer o seu trabalho de maneira correta. E em vez de zelar pelo culto de Deus, né, eles pararam de fazer isso. Eles começaram a tolerar determinadas práticas no culto ali que eram contrárias à vontade de Deus, né, que tinha sido revelado na lei de Moisés. Os cultos a Deus viraram ali, na verdade, mero formalismo, rituais mecânicos e sem vida. E o coração do povo ali não estava mais em Deus. Algo que é importante também destacarmos é o estilo aqui do livro de Malaquias. Ele usa um estilo dialógico, né? No caso que eles dizem, que foi um diálogo aqui entre Deus e o povo. Esse estilo dialógico aqui de Malaquias destaca, é diferente, no caso, dos demais profetas. Se nós olharmos todos os outros profetas,
como Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os outros, eles traziam a palavra de Deus de uma forma assim bem direta, ensinando o povo e declarando, assim diz o Senhor. Mas em Malaquias, Deus aqui, por meio do profeta, entra em um diálogo com o povo. Então é bem diferente aqui o estilo que Malaquias nos traz. A gente vê aqui que é um grande diálogo, né, com o povo que Deus travou, né, um diálogo que Deus travou com eles, né. O diálogo onde o povo questiona o Senhor dos Exércitos aqui, e Deus responde. Nós vemos aqui que foram 7 questionamentos. Primeiro, nós vemos que Deus nos ama, né? O segundo, em que estamos profanando o culto a Deus? Terceiro, por que Deus não aceita a oferta? O quarto, por que não aceita os nossos sacerdotes? Quinto, em que estamos desagradando, no caso, a Deus? E 6, em que estamos roubando a Deus? E 7, em que estamos difamando a Deus? A julgar por esses questionamentos, o povo de Israel parecia acreditar que não havia motivo para Deus enviar um profeta para questioná-los a respeito da vida que eles estavam levando ou a respeito do culto que eles estavam oferecendo para Deus, né, todos os sábados. Assim, tem um início aqui um diálogo entre Deus e o povo, o que torna aqui o livro de Malaquias, por sua estrutura, diferente, né, como eu já disse, de todos os demais profetas. O livro também termina com a promessa do grande dia do Senhor, quando Deus irá definitivamente sanar toda dúvida e silenciar todo o questionamento. Então a gente entra aqui no versículo 1 ao versículo 5. No versículo 1, começa mostrando que era uma sentença, né? Uma sentença pelo Senhor contra Israel, né? Na minha versão é usada a palavra aqui, sentença pronunciada, né? Sentença de Deus, né? Que a palavra aqui, na verdade, é peso. É um termo muito usado, né? O termo que está sentença no hebraico, que significa peso. Essa é uma palavra usada, muito usada no Antigo Testamento para se referir aos oráculos dos profetas. Mas por que chamar de peso aqui, né? O texto diz literalmente peso de Deus contra Israel. Ou seja, faz referência ao quão Deus estava ficando, no caso, indignado com a forma como eles estavam levando as coisas de Deus. Vamos entender por que Malaquias estava trazendo aqui uma sentença, um peso para Israel. No versículo aqui, logo no versículo 2, Deus continua dizendo que apesar da sentença, Deus tem amado eles, né? Deus tem amado eles, mas apesar da indignação, o primeiro argumento que Deus dá para eles foi que Deus tem amado eles. E eles, ao invés de enxergar, se aquebrantarem, não. O que eles fazem? Eles questionam a Deus. Em que tem nos amado? Né? Que povinho atrevido esse povo, né? A situação aqui foi bem o seguinte: imagine um marido indo à esposa para dizer, eu te amo. E aí a esposa vira para ele e diz, ama nada. Era mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Deus dizendo que tinha amado eles. E eles respondem para Deus, onde você tem nos amado? Ou seja, né, vocês têm amado nada. Eles estavam indignados com Deus. O verbo amei aqui em aramaico, né, em hebraico, desculpa, usado por Malaquias, traz a ideia de que Deus não somente amou um dia, mas que ele continuava amando o seu povo. Ele diz, eu vos tenho amado. Né? Em outras palavras, eu sempre amei vocês. O problema é que o povo não enxergava o amor de Deus. E sabe por quê? Porque muitos só conseguem enxergar o amor de Deus se as coisas estiverem dando certas. O povo aqui estava sob o jugo do Império Persa. As coisas não estavam
indo de forma como eles queriam. E da mesma forma, muitos em nossos dias só conseguem enxergar a Deus se as coisas estiverem dando certas. Eu não estou aqui dizendo que tudo sempre tem que dar errado na vida do cristão. Vamos entender bem isso, não é o que eu estou dizendo. Mas o que nós devemos ter em mente é que se estão dando certas, eu confio. E se estão dando errados, eu confio também. E tudo dá graças, não é isso que a palavra diz? Tudo quer dizer que quando as coisas estão dando certas ou erradas, nós damos graças. Não podemos, né, cair nessa de que Deus só nos ama se as coisas estiverem dando certas. Se fosse assim, meus queridos irmãos, Deus, no caso, odiou o apóstolo Paulo e todos os apóstolos. Por isso que nós devemos dar graças e entender os propósitos de Deus e glorificar o nome dele independente das circunstâncias. Agora olhem a resposta maravilhosa que Deus dá para eles, mostrando na prática que ele amava eles. Essa resposta aqui ela é muito interessante. Eu amo vocês porque, olha a resposta dele, no versículo 2. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Essa foi a resposta de Deus, o motivo que mostrava que Deus amava eles. Eu amei Jacó. E no versículo 3, no caso ele fala de aborreci Esaú. E ele continua dizendo que a terra deles, dos Edonitas ali, seriam um lugar de desolação. E é exatamente o que nós vemos também em Romanos, capítulo 9, no versículo 11, que Paulo diz que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú, para que o propósito de Deus acerca da eleição, notem bem, prevalecesse. E aqui que está o ponto-chave para a gente entender essa resposta que Deus deu aqui para ele, porque é um pouco confuso. Aí ele fala assim, tem nos amado, né? Ele fala, amei Jacó, e vem com esse negócio, fica um pouco confuso. Então, por isso que é importante a gente entender o que o Senhor está dizendo aqui. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Eu amo vocês porque eu soberanamente escolhi vocês. A resposta de Deus para eles tem a ver com a doutrina da predestinação e eleição. Essa foi a resposta. Tem muita gente em nossos dias que diz não acreditar na doutrina da predestinação. E ele é a coisa mais linda, né? Essa doutrina é a coisa mais linda que existe. Você já parou para pensar nisso? Deus, sem eu merecer, eu sendo ainda um pecador, sem ele ver nada de bom em mim, ele me escolheu. Notem que eu não estou aqui dizendo que quem é eleito, quem não é eleito, no caso, né? O que eu estou falando aqui se somos verdadeiros cristãos, obviamente a gente vai saber, né, quem que é, e você vai entender isso também, é mais ou menos assim, né? Deus não escolheu, né? Deus ele escolhe sempre com justiça. O problema dessa doutrina da predestinação é que as pessoas acham que às vezes Deus é injusto em escolher. Mas ele nunca é justo. Se você conhecer quem é Deus, a gente sabe que ele nunca é injusto. E ele é sempre justo. E Paulo, se a gente for olhar em Romanos 9, ele continua falando justamente sobre isso. Que não há injustiça da parte de Deus, porque o oleiro tem direito sobre a massa. E o objetivo não tem, né? No caso, o objeto, ele não tem direito de questionar o Senhor. Em outras palavras, meus queridos irmãos, a gente tem que entender que Deus ele é soberano, né? Ele é soberano em escolher. E o próprio Senhor Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, né? Em João 15, 16. Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Deus nos elegeu porque ele quis nos escolher, né? E a fé, né, no caso, não foi porque ele previu, no caso. A fé, ela não é a causa da eleição, mas ela é a sua consequência. Deus, aqui de uma forma soberana, havia escolhido Israel.
E mesmo que eles estivessem passando por dificuldades, que o próprio Deus permitiu para ensiná-los, o próprio Deus aqui estava dizendo que tinha escolhido eles. Deus havia escolhido eles e rejeitado os edonitas, e eles veriam isso, que Deus era grande em todas as nações. Aqui no caso, eles veriam que Israel estava sendo restaurada, mas Edom tinha sido destruído. E Israel, filhos de Jacó, foram escolhidos, e os edonitas, filhos de Esaú, foram rejeitados. E a descendência do Messias viria de Jacó, viria de Israel. E isso era a prova de que Deus tinha amado eles, mas eles não conseguiam enxergar, porque eles enxergavam mais as circunstâncias do que os propósitos de Deus, o amor eletivo de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, é importante a gente entender essa doutrina, né? Entender o amor eletivo de Deus, que nos escolhe mesmo sem a gente merecer. E notando que não há nenhuma injustiça da parte dele. Do versículo 6 em diante, vemos que Deus, ele reprova os sacerdotes. E vemos que o motivo tinha a ver com a forma como eles estavam cultuando a Deus. E aqui uma lição muito importante para nós. Eu sempre falo, a forma como nós cultuamos a Deus, na verdade, mostra a forma como nós vivemos para Ele. Eu estava conversando na semana passada com um casal de irmãos sobre a questão do culto, né? O culto é muito importante. E o culto entre família, né? Também. Por exemplo, adultos que não têm reverência a Deus no culto, os filhos seguem da mesma forma. Grande parte das crianças de muitas igrejas, nas igrejas em geral, não tem reverência nenhuma pelo culto, né? Por Deus. Elas estão mais preocupadas em brincar, em comer, em fazer outras coisas do que o culto propriamente. E isso tem um motivo, porque elas não aprendem isso dos pais. Os pais que são muitos, né, irreverentes a Deus, e os filhos imitam. E os pais que são irreverentes não têm preocupação em ensinar, obviamente, porque eles não têm reverência. Agora, se os pais mostrarem a importância de cultuar a Deus, se os pais lerem a Bíblia com os filhos, se os pais orarem com os filhos, conversarem diariamente com eles sobre a vida cristã, certamente eles terão uma outra perspectiva do cristianismo e da forma como cultuar a Deus. Por isso que nós pais temos uma grande responsabilidade em ensinar os nossos filhos a serem reverentes, a terem reverência para com Deus. E no versículo 6, Deus diz: o filho não deve honrar o pai e o servo ao seu senhor. Onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Deus está dizendo aqui. Olhem que versículo forte esse versículo. E o Senhor dos Exércitos ainda diz: ó sacerdotes, desprezai o meu nome. E ainda perguntam: aonde que desprezamos o teu nome? Eles eram asquerosos. E aí nós vemos que, a partir do versículo 7, Deus mostra que é no culto, né? Onde que eles desprezavam o nome do Senhor. Vimos até o versículo 6 que Israel era o filho ingrato, que não reconheceu o amor eletivo de Deus. Deus tratou Israel como filho, mas Israel não honrou Deus como pai e estava ali de uma forma ingrata, né? Notem que no versículo 6 não havia respeito para com Deus, não havia honra para com Deus. E Deus diz: o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Aqui, um grande problema que Malaquias aqui destaca.
O perigo de fazer a obra de Deus, mas não andar com Deus. Aqui isso é um grande perigo. E da mesma forma que seria como ir à igreja, mas não andar com Deus ao longo da semana. Notem bem o que Deus fala: desprezai o meu nome. Nós desprezamos Deus, o nome de Deus, a semana toda quando nós passamos longe dele. Desprezamos o nome dele quando cultuamos a Deus, de qualquer jeito. A resposta dos sacerdotes negligentes aqui, ela é bem significativa. Eles respondem aqui de uma forma cínica. Onde desprezamos o seu nome? Ou seja, eles achavam que eles estavam certos. Eles achavam que estavam seguindo a Deus, mas na verdade os seus corações estavam longe do Senhor. E isso é apostasia. O distanciamento de Deus, que aqui nós vemos, começa sempre com a liderança. As falsas doutrinas descem do púlpito e daí matam as igrejas. E essa é a pior situação de uma igreja. Quando eles estão errados, mas eles não admitem. Estão cegos, endurecidos e com suas mentes cauterizadas, mas eles não conseguem enxergar. Eles acham que estão certos. Nesse mesmo caminho, muitos se desviam dos caminhos do Senhor, seguindo as suas próprias cobiças. E o grande perigo aqui é que eles se tornaram irrepreensíveis. Exemplo, se você está errado, mas você escuta a repreensão e se arrepende, isso é normal, irmãos. Isso acontece com todo cristão, né? Você se arrepende, você procura sempre buscar se arrepender e você é perdoado porque você busca o arrependimento. Mas quando um povo se torna irrepreensível, eles não escutam, eles não mais se arrependem. E quando eles estão assim, eles estão no fundo ali do poço e estão errados. Mas eles fantasiam que eles não estão errados. E assim eles justificam, e assim enganam e são enganados dizendo que eles não estão errados, estando errados. E nos versículos 8 e 9, vemos que eles estavam fazendo sacrifícios de qualquer jeito, fazendo não da forma como Deus mandou, mas do jeito deles, com negligência. Animal tinha que ser imaculado se fosse oferecido ao Senhor. E eles traziam animais doentes, cegos. E Deus diz no versículo 7 que fazendo assim, eles estavam profanando o santuário. E eles, mais uma vez, cínicos, o que estamos profanando? Né? Sempre retrucando a Deus, uma forma arrogante. O Senhor fala, né? Aqui, ofereçam os animais doentes aqui para um governador que vocês vão ver o que acontece. Né? É interessante aqui o argumento de Deus. O que Deus estava falando aqui era que se eles servissem às autoridades, né, da mesma forma, as autoridades, né, os governadores, as autoridades não receberiam. E para Deus, né, e que provavelmente eles deveriam fazer. Né? Para as autoridades, eles deveriam dar o melhor. E para o Deus Altíssimo eles estavam dando de qualquer jeito, oferecendo de qualquer coisa, animais doentes, né? E isso estava totalmente errado, né? E Deus diz que vocês servem um homem melhor do que eu. E agora vocês querem o meu favor? Olha o versículo 10. O que Deus fala no versículo 10? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. E não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus aqui está falando aqui, ó, vamos contextualizando para os nossos dias. É melhor vocês apagarem a luz da igreja, não entoarem louvores, não ofertarem na igreja, porque eu não tenho prazer no culto que vocês prestam a mim. É exatamente isso, se a gente for contextualizar. Deus está mandando fechar a porta da igreja. Por isso, eu sempre falo, meus queridos, se for para nós servirmos o homem ou servir Deus de qualquer jeito, é melhor a gente ficar em casa. Algumas pessoas, elas ficam bravas porque eu falo isso, mas é verdade.
Se for para ir na igreja, para servir homens, para cultuar a Deus de qualquer jeito, para não haver uma reverência a Deus, não haver temor a Deus, é melhor a gente ficar em casa e não fazer. E é exatamente isso que Deus está falando aqui. Ele não aceita. Ele não aceita. É melhor desligar a luz da igreja, fechar a porta e não fazer culto para ele. Ele não aceita, irmãos. Ele não aceita. No versículo 11, vemos uma predição do culto universal aqui. Isso, na verdade, só se cumpriu com a igreja, né? Em todos os lugares aqui, ofertas puras são oferecidas a Deus. Olha o versículo 11 e 13, vemos o culto indiferente deles. No versículo 12, Deus diz que a comida que era oferecida era imunda, né? E no versículo 13 mesmo, eles responderam a Deus: que canseira! Olha a resposta deles, irmãos. Pode uma coisa dessa? Que povinho asqueroso! Eles falaram para Deus dessa forma, né? Que canseira! Eles estavam enfadados de Deus. Eles estavam, vamos usar, né? Estavam de saco cheio de Deus. Que canseira! Deus estava falando com eles com esse atrevimento respondendo a Deus. Que canseira! Irmãos, irmãos, eu vejo assim, por mais que a gente olhe assim, nós que temos temor a Deus, a gente olha uma circunstância dessa, a gente acha um absurdo, né? A forma como eles estão aqui respondendo a Deus. Mas não é diferente o que a maioria das igrejas fazem. Se a gente for olhar hoje em dia, é todo mundo servindo o homem, entretendo o homem, não tem mais reverência a Deus nenhuma, não tem mais culto a Deus. Eu estava conversando com uma irmã hoje, falando sobre alguns cultos, né? Falando assim, tem lugar que não tem culto. É entretenimento, e a gente deve ter temor, irmão. A gente deve cultuar a Deus, entender quem Ele é, entender a sua glória, entender o seu amor eletivo que nos escolheu, né? E nós devemos agradecer, sermos gratos ao Senhor por grande salvação em Cristo Jesus, por grandioso e maravilhoso amor eletivo do nosso Senhor. Né? Não devemos fazer as coisas de Deus, meus queridos, de qualquer jeito. Devemos dar o nosso melhor para Deus, ter reverência a Ele, ensinar aos nossos filhos a terem a mesma reverência, sabe? Eu acho assim, irmãos, quando nós vamos para a igreja, é muito simples a gente conseguir identificar a motivação que nós temos para ir para o culto. E faça isso. Eu peço que vocês, cada um de vocês, façam isso no domingo, antes de vocês irem para a igreja. Quando você estiver no carro, indo para a igreja, ou antes de ir para a igreja, pense o que está no seu coração. Qual que é a motivação que você tem para ir para a igreja? E analise isso no seu coração, para que você não caia nesse engano também que muitas pessoas caem. Que você simplesmente está indo porque eu vou para a igreja, eu sei que tem que ir. E para você, você está enfadado aqui como ele estava. Que canseira. Né? Para falar assim, agora é hora do culto, vamos para o culto. Que canseira. Será que você também não está assim? Né? Avalie o seu coração, meus queridos irmãos. Não devemos seguir a Deus, cultuar a Deus, da mesma forma como eles estavam fazendo aqui. Deus termina no versículo 14: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, serve a Deus de qualquer jeito, fala que vai servir a Deus, né, mas é só com a boca, o coração está longe de Deus, serve de qualquer jeito, dá para Deus qualquer coisa, né? Ele aceita qualquer coisa, ele não aceita qualquer coisa. E o Senhor fala, maldito seja esse, né? Porque eu sou grande rei. Esse é o Deus que nós servimos. Eu sou grande rei, ele é o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele fala, eu sou o Senhor dos Exércitos, aqui, diz o Senhor dos Exércitos, ele é o Senhor dos exércitos celestiais, dos anjos, ele é o Senhor de todos os exércitos. E olha bem como termina, porque o meu nome é terrível sobre as nações. Esse é o nosso Deus grandioso, irmãos. Esse Deus maravilhoso, espetacular, fantástico, que falta adjetivos para a gente descrever ele, tão grandioso e maravilhoso que ele é. E nós devemos ter noção disso e cientes disso, né? Gratos em nossos corações do que ele tem feito por nós, prestarmos um culto agradável a ele. E eu termino dizendo aqui que Deus nos ajude, meus irmãos, que a nossa oração a cada domingo seja, Senhor, nos ajude.
Nos ajude a cultuar melhor, porque nós somos incapazes, nós reclamamos, Senhor, nós somos ingratos, mas nos ajude, Senhor, tem misericórdia. Que cada culto nós possamos melhorar mais, que cada culto nós podemos ter mais ânimo, que cada culto nós podemos ansiar mais e mais por Ti, Senhor. Amém, meus queridos? Vou pedir então para a Valquíria terminar a gravação, e aí eu abro para os irmãos para a gente conversar, né? Uma carta que é Malaquias aqui é bem forte, né? O que está acontecendo aqui, mas é bom para a gente discutir também nesse assunto.